Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 93 e vamos ler os capítulos 12, 13, 14 e 15 do livro de Juízes. Hoje não vamos ler nenhum outro livro exceto o livro de Salmos, onde vamos rezar o Salmo 146. Vamos pular alguns salmos e ir para o Salmo 146. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia católica que você preferir, mas a gente recomenda a Bíblia do Peregrino. Se você estiver interessado em acompanhar quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, você pode baixar o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você podia se inscrever no canal, se ainda não estiver inscrito, seria bem legal. Deixa um comentário também, um like no vídeo, enfim. Dia 93 hoje, vamos ler Juízes 12, 13, 14 e 15 e rezar o Salmo 146. O livro de Juízes, capítulo 12. Briga com os Efraimitas. Os Efraimitas se amotinaram, atravessaram o Jordão em direção ao norte e foram protestar com Jefté. Por que foste combater os amonitas e não nos chamaste para que fôssemos contigo? Jefté lhes respondeu: Quando eu tive um conflito com os parentes e os amonitas me pressionavam, pedi vossa ajuda, mas não me salvastes. Então, vendo que não havia quem me salvasse, arrisquei a vida. Marchei contra os amonitas e o Senhor os entregou a mim. Portanto, por que me atacais hoje? Em seguida, reuniu todos os de Galaade e atacou os de Efraim. Os galaaditas derrotaram os efraimitas. Ocuparam os vales do Jordão, cortando a passagem a Efraim. E quando os efraimitas fugitivos lhes pediam: Deixai-nos passar, os galaaditas perguntavam: És de Efraim? O outro respondia: Não. Então lhe ordenavam: Dize espiga. Ele dizia espiga, pois não sabia pronunciar corretamente. Então o agarravam e o degolavam junto aos vales do Jordão. Assim, nessa ocasião, morreram 42.000 efraimitas. Jefté governou Israel por 6 anos, morreu e foi enterrado em seu povoado de Galaade. Juízes Menores 2. Depois dele, governou Israel Abezã, natural de Belém. Teve 30 filhos e 30 filhas. Suas filhas ele as casou fora, e casou seus filhos com estrangeiras. Governou Israel por 7 anos. Morreu e foi enterrado em Belém. Depois dele, governou Israel o Zabulonita Elon. Governou Israel por 10 anos. Morreu e foi enterrado em Aialon, no território de Zabulon. Depois dele, governou Israel Abdom, filho de Hilel, natural de Faratom. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Governou Israel por 8 anos. Abdom, filho de Hilel, natural de Faratom, morreu e foi enterrado em Faratom, na serra de Efraim, nos confins de Saalim. Capítulo 13. Sansão. Os israelitas tornaram a fazer o que o Senhor reprova, e o Senhor os entregou aos filisteus por 40 anos. Havia em Saraá um homem da tribo de Dan, chamado Manoé. Sua mulher era estéril e não tivera filhos. O anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: És estéril e não tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz um filho. Toma cuidado para não beber vinho ou licor, nem comer nada impuro, pois conceberás e darás à luz um filho. A navalha não passará por sua cabeça, porque o menino será consagrado a Deus antes de nascer. Ele começará a salvar Israel dos filisteus. A mulher foi contá-lo a seu marido. Visitou-me um homem de Deus. Por seu aspecto terrível, parecia um mensageiro divino. Mas nem perguntei de onde era, nem ele me disse seu nome. Disse-me apenas: Conceberás e darás à luz um filho. Toma cuidado para não beber vinho ou licor, nem comer nada impuro, pois o menino estará consagrado a Deus antes de nascer, até o dia de sua morte. Manoé rezou assim ao Senhor: Perdão, Senhor, que esse homem de Deus que enviaste volte e nos indique o que temos de fazer com o menino quando nascer. Deus escutou a oração de Manoé, e o anjo de Deus voltou a aparecer à mulher, enquanto estava no campo, e seu marido não estava com ela. A mulher correu logo para avisar seu marido. Apareceu-me aquele homem que me visitou naquele dia. Manoé seguiu sua mulher,
Foi até o homem e lhe perguntou: És tu aquele que falou com esta mulher? Ele respondeu: Sim. Manoé insistiu: Quando se realizar a promessa, que tipo de vida deve levar o menino e o que terá de fazer? O anjo do Senhor respondeu: Abster-se de tudo o que proibi a tua mulher. Não tomar mosto, não beber vinho, nem licores, nem comer coisa impura. Deve levar a vida que eu estabeleci. Manoé disse ao anjo do Senhor: Não vás embora, e te prepararemos um cabrito. Não se dera conta de que era o anjo do Senhor. Mas o anjo do Senhor lhe disse: Ainda que me faças ficar, não provarei tua comida. Se queres oferecer um sacrifício ao Senhor, faze-o. Manoé lhe perguntou: Como te chamas? Para que te prestemos homenagem quando se cumprir tua promessa. O anjo do Senhor respondeu: Por que perguntas meu nome? É misterioso. Manoé pegou o cabrito e a oferta e ofereceu sobre a rocha um sacrifício ao Senhor misterioso. Quando a chama subiu do altar para o céu, o anjo do Senhor também subiu na chama, diante de Manoé e sua mulher, que caíram com o rosto por terra. O anjo do Senhor já não lhes apareceu mais. Manoé deu-se conta de que aquele era o anjo do Senhor, e comentou com sua mulher: Vamos morrer, pois vimos Deus. Mas sua mulher respondeu: Se o Senhor quisesse matar-nos, não teria aceito nosso sacrifício e nossa oferta. Não nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria comunicado uma coisa desse tipo. A mulher de Manoé deu à luz um filho e o chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agitá-lo em Mané-dã, entre Saraá e Estaol. Capítulo 14. Sansão desceu a Tâmina e viu aí uma jovem filisteia. Quando voltou, disse a seus pais: Vi uma jovem filisteia em Tâmina. Tomai-a por esposa para mim. Seus pais lhe responderam: Por acaso não há uma mulher em tua parentela e em todo o povoado, para que te cases com uma jovem desses incircuncisos filisteus? Mas Sansão insistiu com seu pai: Pede-a para minha esposa, pois ela me agrada. Seu pai e sua mãe não suspeitavam de que o Senhor dispunha assim as coisas, procurando um pretexto contra os filisteus, que nesse tempo dominavam Israel. Sansão desceu a Tâmina. Quando chegava perto dos parreirais de Tâmina, um leãozinho saiu rugindo ao encontro dele. O Espírito do Senhor invadiu Sansão, e ele, sem ter nada nas mãos, esquartejou o leão como quem esquarteja um cabrito. Mas não o contou a seus pais. Sansão falou com a jovem, e ela lhe agradou. Passado algum tempo, quando voltava para casar com ela, desviou-se um pouco para ver o leão morto, e encontrou no esqueleto um enxame de abelhas com mel. Tirou o favo com a mão e foi comendo pelo caminho. Quando chegou a seus pais, deu-lhes mel, e eles comeram, mas não lhes contou que o havia retirado do esqueleto do leão. Desceu à casa da moça e houve aí um banquete, como os jovens costumam fazer. E visto que o temiam, destinaram-lhe 30 companheiros para que cuidassem dele. Sansão lhes disse: Vou propor-vos um enigma. Se adivinhardes sua resposta nesses 7 dias de banquete, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupa. Se não o adivinhardes, vós me dareis 30 lençóis e 30 mudas de roupa. Responderam-lhe: Aceitamos. Mostra o enigma. Ele disse: Do que come, saiu comida. Do forte, saiu doçura. Durante os primeiros dias, não conseguiram encontrar a solução. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: Engana teu marido, para ver se conseguimos achar a solução. Senão, poremos fogo em ti e na casa de teu pai. Por acaso nos convidastes para nos deixar sem nada? Então a mulher de Sansão foi choramingar com ele. Já me aborreceste, já não me queres. Propuseste um enigma a meus concidadãos e não me contas a resposta. Ele lhe respondeu: Não contei a meu pai e a minha mãe. Iria contá-la a ti? Ela choramingou os 7 dias do banquete. Por fim, no 7º dia, de tanto importuná-lo, deu-lhe a resposta, e ela a contou a seus concidadãos. E eles deram a resposta a Sansão no 7º dia, antes que entrasse no quarto. O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão replicou: Se não tivesseis lavrado com minha novilha, não teríeis resolvido meu enigma. Então o Espírito do Senhor o invadiu. Ele desceu a Ascalon, matou aí 30 homens, tirou-lhes a roupa e deu as mudas aos que haviam resolvido o enigma.
Depois, furioso, voltou para a casa de seu pai, e sua mulher passou a pertencer a um dos companheiros que haviam cuidado dele. Capítulo 15. Algum tempo depois, na ceifa do trigo, Sansão foi visitar sua mulher, levando-lhe um cabrito. Pensou: vou aproximar-me de minha mulher no quarto. Mas o sogro dele não o deixou entrar, dizendo: eu tinha certeza de que a detestavas, por isso a dei a um dos teus companheiros. Mas sua irmã mais nova é mais bonita. Aceita-a no lugar dela. Sansão replicou: desta vez ficarei quite com os filisteus, fazendo-lhes mal. Foi e capturou 300 raposas, preparou tochas, atou as raposas rabo, com uma tocha entre os 2 rabos. Pôs fogo nas tochas e soltou as raposas pelas messes dos filisteus, incendiando os feixes. A messe por ceifar, e até vinhas e olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Responderam-lhes: Sansão, o genro do Tamnita, porque este lhe tirou sua mulher e a deu a um companheiro. Então os filisteus subiram e incendiaram a mulher e a casa de seu pai. Sansão lhes disse: por ter desfeito isso, não sossegarei até vingar-me de vós. E sacudiu contra eles um bastão. Depois foi viver na cova do Sela-Etam. Os filisteus foram e acamparam contra Judá, fazendo incursões pela região de Leque. Judá protestou: por que viestes contra nós? Os filisteus responderam: viemos capturar Sansão, para pagar-lhe por aquilo que nos fez. Então 3.000 judaítas desceram à cova de Sela-Etam e disseram a Sansão: não sabes que estamos sob a dominação dos filisteus? Por que nos fizeste isso? Respondeu-lhes: paguei-lhes com a mesma moeda. Insistiram: pois viemos para prender-te e entregar-te aos filisteus. Sansão lhes disse: jurai-me que não me matareis. Eles juraram: queremos somente prender-te e entregar-te, não pretendemos matar-te. Então o ataram com 2 cordas novas e o tiraram do penhasco. Quando chegou a Leque, os filisteus saíram para recebê-lo com grande algazarra. Mas o Espírito do Senhor o invadiu, e as cordas de seus braços foram como mecha que se queima, e as ataduras de suas mãos se desfizeram. Então encontrou uma queixada fresca de asno, pegou-a e com ela matou 1000 homens. Depois cantou: com a queixada de um burro, zurra que zurro, com a queixada de um burro, 1000 homens matei. Ao terminar, atirou para longe a queixada e chamou esse lugar de Ramat-Lequi. Mas sentia grande sede e exclamou ao Senhor: tu me concedeste essa grande vitória, mas agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos. Então Deus abriu a cova que há em Leque e brotou água. Sansão bebeu, recuperou as forças e reviveu. Por isso a fonte de Leque se chama até hoje Encoré. Sansão governou Israel durante 20 anos da dominação filisteia. Salmo 146. Aleluia! Louva minha alma ao Senhor. Louvarei o Senhor enquanto eu viver. Tocarei para meu Deus enquanto eu existir. Não confieis nos nobres, num homem que não pode salvar-se. Sai seu alento e ele volta ao pó. Nesse dia perecem seus planos. Feliz aquele que o Deus de Jacó auxilia. Sua esperança é o Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles. Que mantém sua fidelidade perpetuamente, faz justiça aos oprimidos, dá pão aos famintos. O Senhor liberta os cativos, o Senhor dá visão aos cegos. O Senhor endireita os que se curvam, o Senhor ama os honrados, o Senhor guarda os migrantes, sustenta o órfão e a viúva, e transtorna o caminho dos perversos. O Senhor reina eternamente, o teu Deus, Sião, de geração em geração. Aleluia. Pai do céu, sim, te louvamos e glorificamos, agradecemos muito pela bênção de ti mesmo, a bênção da fé, a bênção de tua palavra, que nos deste todos os dias, nos últimos 93 dias. Senhor, continuas a falar conosco, continuas a nos ensinar. Tu nos ensinas não somente sobre nós mesmos e sobre a história, mas nos ensinas sobre o teu coração, nos ensinas sobre ti mesmo. E assim te pedimos que continues a permitir que nossos ouvidos estejam abertos, que nossos corações estejam abertos, que nossas mentes sejam moldadas por quem tu és e pelo que nos chamas a ser.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, ouvimos sobre vários juízes. Vimos Jefté, claro. Vimos rapidinho Abezã, Elon e Abdon. E também vimos Sansão, que é provavelmente, eu diria, o mais famoso de todos os juízes. Uma das coisas para se prestar atenção é esse tema, o tema dos casais que anseiam por um filho. Os pais de Sansão estavam assim. A gente vai ouvir outras histórias nesse mesmo tema daqui a alguns dias, mesmo em 1 Samuel. A mesma coisa acontece com Ana, a mãe de Samuel, que anseia por um filho. Temos aqui Manoé e sua esposa que anseiam por um filho. E o Senhor Deus os abençoa com um filho. Então, de novo, sempre que temos esse tema, eu acho importante pararmos e rezarmos por todos os casais que estão com problemas na gestação. Casais que não conseguem conceber ou não conseguiram conceber até agora. Convido essa comunidade, as pessoas que estão passando pela Bíblia em um ano, a rezar. Sempre que eu comento sobre esse assunto e peço para vocês rezarem, diversas pessoas já vieram me dizer que coisas poderosas aconteceram, bênçãos muito grandes, muitas vidas foram abençoadas, especialmente quando se trata de casais que estão, novamente, como eu disse, realmente ansiando e rezando, talvez até desesperadamente por um filho. Então, obrigado por suas orações e peço que continuem assim. Enfim, então lá temos o Senhor Deus que vem a Manoé e sua esposa. E então Sansão, ele é consagrado como nazireu desde o nascimento. O que é... A gente falou sobre o voto de nazireu, o voto de nazireato lá em Levítico. Que as pessoas iriam meio que para um retiro. A gente vai chamar assim para ficar mais fácil de entender. E durante esse tempo não se barbeavam, não cortavam o cabelo, não bebiam. Era tipo um retiro mesmo. E no final eles cortariam o cabelo que cresceu durante esse tempo e queimariam tanto o cabelo quanto a barba. Agora, o voto de nazireu, o voto de nazireato, é para ser uma coisa breve, Tipo uma semana, talvez 4. É muito, muito raro de alguém ser consagrado um nazireu desde o nascimento e viva assim a vida toda. Os 3 exemplos que temos são Sansão, João Batista e talvez Samuel, que a gente vai ver no primeiro livro de Samuel. E vai ser apresentado no primeiro livro de Samuel. Não sabemos com certeza se Samuel é um nazireu. Mas, enfim, Sansão, ele era. E ele não é um cara legal. Sansão é o herói, Ele é aquela figura do herói de ação. Ele é a pessoa que... E eu tenho que falar, quando eu era menor, eu lia minha Bíblia de ação. E minhas cenas favoritas eram todas as cenas do Sansão, porque ele era forte, bombado e era servo de Deus. Mas aí quando você conhece a história, você fica tipo... Nossa, Sansão não é um cara da hora. Sansão é forte, mas não é sábio. Sansão é consagrado, mas ele não está vivendo uma vida consagrada de verdade. E vemos isso na parte que ele mata o leão, Ele volta e come. Matar o leão não é a parte ruim. A parte ruim é quando ele volta e come mel da carcaça do leão, porque ele está tocando em algo morto. A gente leu e conhece as regras sobre entrar em contato com corpos mortos. Não só isso, mas ele também deu esse mel que veio de uma coisa morta para o pai e para a mãe dele. E fazendo isso, ele os tornou ritualmente impuros, sem nem mesmo contar a eles. Então tem essa ideia de que, mesmo quando ele derrota os 1000 homens em Leque, ele usa uma queixada fresca de um asno, De novo, um objeto impuro. E assim, uma das coisas que percebemos é que Sansão, apesar de forte, tem muitas fraquezas. Uma delas é que, embora ele seja consagrado, ele claramente não está vivendo uma vida consagrada. Mas também, mesmo sendo forte, ele tem muitas fraquezas. E uma de suas fraquezas é sua paixão. Sua raiva que meteu ele em tantos problemas, a gente já viu em alguns capítulos aqui. Mas também a sua luxúria, da qual vamos ouvir nos próximos capítulos amanhã. Não só sua luxúria quando se trata de Dalila, a gente vai ver à medida que essa história se desenrola, mas também outra ocasião, pelo menos uma outra ocasião, em que ele se mete em problemas por causa disso. Uma das coisas que a gente deve reconhecer é que todos nós temos certos pontos fortes, mas também todos nós temos certas fraquezas. E esses pontos fortes não compensam as fraquezas. Temos que lidar com a fraqueza. Não podemos só dizer, eu sou forte naquela área, então eu posso tolerar essa fraqueza. O que podemos fazer é dizer, ok, Senhor, sou forte nessas áreas, tu me fizeste forte nessas áreas. E ainda assim, também reconheço que preciso muito da vossa graça. Estou com grande necessidade de fortalecimento em várias outras áreas. E então, em vez de se desesperar por causa dessas coisas ou simplesmente ignorá-las, levamos elas ao Senhor. Portanto, o meu convite para todos nós é reconhecer nossas forças, louvar o Senhor pelas vezes em que o Espírito do Senhor, Espírito Santo, vem sobre nós, mas também abordar as fraquezas.
Não se desesperar por causa delas, nem ignorá-las, mas trazê-las e confiá-las ao Senhor, dizendo: Pai, seja lá o que tu queiras fazer com essa fraqueza, eu te dou permissão para purificá-la em minha vida. Eu te dou permissão para me libertar dela. Eu te dou permissão para me curar disso. Ou eu te dou permissão simplesmente para me dar forças para que essas fraquezas não se tornem a minha ruína. Porque é isso que vai acontecer com Sansão. Opa, alerta de spoiler. Ai, cara, continuamos rezando uns pelos outros. Cara, eu adoro o livro de Juízes. É tão forte, é tão bom para nós não porque todos são grandes heróis que salvam o dia, são incríveis, mas porque eles revelam nós para nós mesmos. E é isso que a palavra de Deus faz. Obrigado, Senhor, por isso. Por favor, continuem rezando uns pelos outros. Estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike, eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.